Novo layout. Ok, Maria Clara, obrigado pela informação. Pessoal, bom dia, bem-vindo à nossa aula do dia 7 de junho, já estamos em junho, né? Aula de língua portuguesa. Hoje nós temos a discussão do conto A Igreja do Diabo e nós ficaremos por conta desse conto maravilhoso, que é uma obra de Machado de Assis e está no programa, subprograma do PAS, do segundo ano, tá bom? Para iniciar, então, nossa leitura, que será conduzida hoje pelo professor Alex, eu queria, então, somente compartilhar essas imagens com vocês, tendo em vista que hoje, como o professor Alex vai abordar, é um texto que trabalha muito com intertextos, né? Então, um texto com intertextos, né, que faz releituras, que faz referências a outros textos, né, é um texto que é muito mais rico, na verdade, né? E aí nós vamos ver, então eu trouxe para vocês duas imagens rapidinhas, eu vou pedir para que vocês façam a anotação e que depois vocês façam uma pesquisa sobre essas duas obras, tá bom? Então, eu trago primeiro aqui essa imagem, né? Observem bem, né, as tonalidades, as representações, os personagens dessas imagens, né? E é uma obra de Goethe, Fausto, né? Chamada de Fausto. Nós vamos ver se tem alguma relação com o conto que nós vamos ler hoje, A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Então, fica a primeira leitura dessa imagem, tá? E depois fica a minha recomendação para vocês fazerem a pesquisa. E a segunda imagem que eu queria, então, compartilhar é essa daqui também, tá bom? Então, Gargantua e Pantagruel, e Pantagruel, né? Então, olha bem essa imagem que nós temos, né? Uma pessoa centralizada, o que ela está fazendo, né? É uma pessoa magra, uma pessoa gorda, a pessoa está comendo, as imagens coloridas, o que tem ao redor, né? E aí eu queria, então, mais uma vez, que vocês fizessem a anotação dessa imagem, tá? Desse autor, François Rabelais, eu não sei se é assim que pronuncia, viu, Alex? Mas que vocês depois pudessem pesquisar, tá bom? Observem bem. Então, eu agora passo a palavra para o professor Alex, que vai iniciar a nossa leitura de hoje. Ok. Vamos iniciar, então. Eu vou compartilhar aqui o texto. Muito agradecido aí pelas imagens que a professora postou, porque de fato elas serão muito úteis numa parte que, inclusive, eu destaquei da leitura. Janela. Tá aparecendo para vocês já? Está apresentando. Agora sim. Maravilha. Bem, então vamos iniciar aqui a leitura do texto, então, tá? Como a professora já falou, trata-se de um conto do Machado de Assis. Depois eu informo a data de publicação, porque eu tinha anotado aqui em algum lugar e eu acabei perdendo, tá? Mas, salvo engano, é do final do século XIX, eu acho pela década de, se não me engano, de 80 ou de 70. Daqui a pouco a gente observa isso, tá? Ok. Eu vou fazer, então, antes, eu vou fazer uma sinopse do texto, que não será em prejuízo da leitura, tá bom? Porque esse não é propriamente um texto que uma sinopse bem feita dê spoilers, tá? Então, eu vou fazer primeiro essa sinopse, depois eu vou começar a leitura de certos fragmentos e vou comentando esses fragmentos, ao mesmo tempo que eu comento aspectos mais gerais do texto e da própria narrativa do Machado de Assis, tá bom? Então, o texto conta a história do diabo, ou melhor dizendo, não a história do diabo, né, mas, olha, a professora postou aí pra gente, ó, 1884, a data de publicação do texto. Tá? Conta a história de um evento que envolve o diabo. Né? Um dia o diabo acorda e tem a seguinte ideia: fundar uma igreja. E aí sobe aos céus para poder comunicar essa ideia a Deus, e Deus permite que ele faça isso. E aí ele funda a sua igreja e começa a
apregoar e espalhar pelo mundo a sua boa nova, o seu evangelho. Que em um dado momento, né, isso tem muito sucesso, né? Só que em dado momento há o que a gente chama de plot twister, né, uma espécie de virada no enredo, né? Começa a acontecer alguma coisa de muito estranho, que é a única coisa que eu não vou dizer aqui nessa sinopse, porque a gente vai perceber isso, tomar conhecimento disso no conto, durante a leitura. Acontece algo de estranho, que é esse algo de estranho, digamos, que é, no final das contas, a gente percebe claramente, é o ponto máximo da narrativa, porque também, digamos assim, seria a conclusão de um argumento que está sendo desenvolvido pelo autor. Veja, esse conto, eu recomendo muito fortemente que você leia esse conto em parceria com outro conto, chamado Teoria do Medalhão. Primeira coisa que você vai notar é que esses dois contos têm algo em comum. O que é esse algo em comum? É uma espécie de... Eles fazem uma espécie de inversão para que a gente possa pensar uma situação. Há um recurso na lógica chamada de redução ao absurdo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Então, na lógica, quando você não consegue provar uma afirmação positivamente, então muitas vezes você faz o seguinte, você inverte a sua afirmação e prova que a afirmação inversa é absurda. E isso, de alguma forma, ajuda a provar, né, a proposição positiva. Vou dar um exemplo aqui, na verdade, eu ia pesquisar isso, acabei esquecendo. Um exemplo melhor, porque só veio um na minha cabeça que não é tão bom, mas tudo bem, só para vocês entenderem a lógica do negócio. Se eu digo, por exemplo, assim, que se eu quero provar a afirmação eu existo, nossa, que é uma afirmação, ao mesmo tempo que ela parece absurdamente óbvia, ela não é uma afirmação fácil de ser demonstrada logicamente. Concordam? Então eu poderia me servir do seguinte artifício. Eu vou tentar provar que a afirmação contrária a essa é um absurdo. Então, por exemplo, a afirmação eu não existo. É um absurdo por quê? Porque para alguém enunciar essa proposição, eu não existo, ela precisa existir. Então, o próprio fato de essa proposição ser enunciada por alguém prova que esse alguém existe. Logo, a proposição eu não existo conduz a um absurdo. Então, isso ajuda a provar a proposição contrária, digamos assim, que é eu existo. Então, nesses dois contos, Machado de Assis faz mais ou menos uma espécie de prova pelo absurdo. Ele faz uma inversão, e daí desenvolve essa inversão, e a gente vai ver o que isso dá. Se, no caso Machado de Assis, ele está tentando, digamos, se essa redução ao absurdo prova a sua tese contrária, né? Ou não. Vamos lá. Vou começar então aqui. Ele é dividido em como que capítulos, né? Então eu vou ler aqui fragmentos dos 3 capítulos, tá bom? Então o conto inicia assim. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o conto ele abre com um recurso que Machado de Assis usa muito recorrentemente nos seus contos, também em alguns romances, que é a ideia assim, que passa a ideia como se o narrador fosse uma espécie de cronista que está contando alguma coisa que ele encontrou, sabe, que ele pesquisou. Então ele diz assim, olha, conta um velho manuscrito beneditino. Então é como se o narrador não fosse ele mesmo, de alguma forma, o produtor da narrativa. Mas ele está, olha, eu estou contando alguma coisa que está lá no manuscrito beneditino. Isso é uma coisa que você observa em vários contos. Tem um outro conto também muito interessante. Eu não acho um conto tão assim bem performado, mas é um conto interessante, de conteúdo interessante. Um dos primeiros contos do Machado de Assis, em que isso, inclusive, se desenvolve de forma ainda mais forte, né, mais aguda. Mas é outro conto também famoso, em que essa artimanha, né, artimanha assim, de assumir a posição de um cronista, ocorre no Alienista. No Alienista, toda hora, o Machado de Assis, ele fala como se ele fosse um cronista que tivesse consultado os documentos históricos da cidade de Itaguaí
E daí ele conta a história baseada naquele conto, né? Então, note que no primeiro momento o que acontece é que o próprio narrador, ele performa um personagem quando ele faz isso, né? Ele performa um personagem, ele é um cronista contando uma história. Então ele já não é, nota que ele não aparece assim como uma espécie de ente abstrato, né, meio que onisciente, que conta a história, né, desde uma espécie de ponto de vista absoluto e universal. Não, ele aparece, porque, né, ele assume como que a função de um cronista que conta uma história já conhecida e já registrada, né? Vamos lá. Então o diabo tem essa ideia. Ah, a professora está ajudando no vocabulário, muito obrigado. Ó. O que é mirífico, né? Ele tem essa ideia, então, é o seguinte, cara, tô cansado dessa coisa anárquica, sabe, de eu tentar seduzir os homens, assim, de forma muito avulsa. Então ele pensa, eu vou criar uma igreja. Essa é a grande ideia dele, né? Aí ele vai explicar, né, qual, digamos, o raciocínio dele, né? Vá, pois, uma igreja, concluiu ele, escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja, uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Por que Maomé e Lutero aí são convocados, né? Quer dizer o seguinte, a minha igreja não haverá cisma na minha igreja, né? Lutero é conhecido, é um reformador da fé cristã, é aquele que é um dos, né? Aquele período ali tinha vários reformadores, não era só Lutero, né? Lutero, Calvino, alguns também na Suíça, Savonarola, muito famoso na Itália, etc e tal. Mas qual é a Lutero, então? Ele produz uma cisma é uma cisão, uma quebra na igreja, né? Então você tem a igreja católica, que era a religião cristã. Do ponto de vista institucional, era a hegemônica. É importante observar que a fé cristã sempre produziu, além, digamos, da forma hegemônica, outras formas. Então, antes mesmo de Lutero, já havia outros movimentos na Europa que, digamos, se contrapunham à igreja. Mas nesse período aí de Lutero, Calvino, digamos, é quando a coisa ganha uma forma, inclusive uma forma institucional, e se separa. E você tem agora, né, o ramo protestante do cristianismo e o ramo católico do cristianismo. E tem Maomé. Maomé é também uma espécie de outra cisma, porque Maomé, pouca gente sabe disso, mas ele tinha uma forte conexão com o cristianismo. Havia o islamismo, até a quem defende hoje essa tese, eu vi esses dias um sujeito defender essa tese, de que o islamismo ele se desenvolveu a partir de um ramo próprio do cristianismo na Ásia. Acho que, se não me engano, no norte da África, uma parte da Ásia, né? Então, que o cristianismo seria, que o maometanismo, o islamismo, seria uma espécie de desenvolvimento do cristianismo, né? Então produz também uma espécie de cisão. O que está dizendo é o seguinte, olha, a minha igreja não haverá isso, né? Nós todos seremos unidos, né? Por quê? Vamos tentar entender, né? Ele diz assim, ó, há muitos modos de afirmar, um só de negar tudo. Dizendo isso, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo, vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, como tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Primeira coisa que eu gostaria que vocês notassem aqui no conto é que, até por uma razão óbvia, o conto ele nos parece bastante fácil de compreender o que está acontecendo, né? Porque Machado de Assis, ele se serve, ou ele aproveita, né, todo um repertório religioso que nós temos algum conhecimento. Acho que na época dele até mais conhecimento do que temos hoje, em média, né, em média. Então, em média, nós sabemos, nós conhecemos a figura do diabo, nós conhecemos a figura de Deus, né?
Nós fazemos essa distinção bem clara, como o diabo, o senhor das trevas, o senhor do mal, Deus, o senhor, né, que habita os céus e que é o senhor da luz, que é o Deus da bondade. Então, note, já começa aqui um intertexto, na medida mesmo em que as figuras que comparecem na narrativa são figuras que nos são muito familiares. Imaginem por um momento em que esse conto não usasse essas figuras, mas usasse, por exemplo, figuras das religiões de matriz africana. Quão mais difícil não seria para a gente fazer certas decodificações? Não é? Imagine, por exemplo, que ele falasse aqui de Oxóssi, né, Ogum. Nós até ouvimos falar dessas figuras, mas nós não compreendemos muito bem qual o papel dessas figuras no interior da mitologia das suas correspondentes religiões. Então seria muito mais difícil para a gente poder entender, de fato, a lógica interna deste conto. Então a primeira coisa é essa familiaridade que advém do fato de o Machado de Assis se comunicar com a gente por intermédio de um repertório cultural que nós compartilhamos. Não fosse esse repertório cultural, imagina quão mais difícil seria para a gente compreender essas coisas. Então, a primeira observação é essa. O conto, ele não é difícil desde esse ponto de vista, porque ele se comunica com a gente por intermédio de um repertório cultural que nos é familiar, compartilhado. A figura de Deus, a figura do diabo, etc. e tal. Ok, avancemos então. Então, o diabo tem essa ideia, que ele acha muito genial, resolve, então, comunicá-la a Deus. E aí vamos a esta parte em que ele chega lá no céu, né, e vai comunicar a Deus a sua ideia. E aqui a gente vai começar, depois disso, a gente vai começar a perceber aqui uma outra funilidade. Ah, outra coisa que eu queria também chamar a atenção é o seguinte. Essa narrativa de Machado de Assis, e isso não é só nessa, mas você tem várias outras, é uma narrativa ricamente alegórica. O que é uma alegoria? Note que a gente consegue ler essa narrativa quase que como, assim, como uma disposição intelectual muito próxima da leitura que nós fazemos de um conto de fadas e de uma fábula. Quando a gente senta para ler uma fábula, muito claramente nós percebemos, né, todo o conteúdo alegórico de uma fábula. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer o conteúdo, talvez mais precisamente, uma forma alegórica, né? Alegoria é uma palavra que quer dizer assim, é como se aí é o mesmo de alinhamento, é o mesmo de altruísmo, esse al aí é de outro. Então, a alegoria é quando você usa uma coisa para representar outra. Você usa uma coisa para falar de outra. Então, por exemplo, nas fábulas é muito comum que as situações humanas sejam vividas por animais. Então, os animais são esses outros que assumem a posição dos humanos no interior, né, dessas situações, e eles fazem isso com um forte conteúdo simbólico. Então, por exemplo, a raposa quase sempre significa a esperteza, né, a artimanha enganadora, né? O corvo significa a incapacidade de pensar, a incapacidade de refletir, né? O sujeito, assim, é uma espécie de animal muito dominado pelo seu instinto, muito vaidoso, né? O carneiro como a imagem da ingenuidade, o leão, a força. Então, essas figuras, né, alegóricas que representam certas coisas, elas assumem, então, o protagonismo nas fábulas. Então, a gente tem que ler a fábula ciente disso, né? Ciente que aquelas situações são situações humanas, alegoricamente vividas por por animais. Isso permite um distanciamento, né? Nos permite, digamos, avaliar aquela situação com um pouquinho mais de neutralidade, né? Esse recurso é um recurso muito interessante. Ele sempre é convocado quando o autor quer ele tem um conteúdo didático no seu texto, pedagógico, quando ele quer te ensinar uma lição. Um ator que, por exemplo, a gente sempre, quando lê um conto, né, a gente pergunta, um conto de fadas, a que me refiro, ou uma fábula, a gente quer saber qual é a moral da história, porque a gente sabe que esses gêneros textuais têm esse forte conteúdo pedagógico, então a gente sabe qual é a moral da história, o que esse conto quer me ensinar.
Então a gente pode olhar para este texto do Machado de Assis e também se perguntar, bem, há claramente aqui um conteúdo alegórico, né? E aí eu quero agora tentar descobrir o que essa alegoria quer me dizer, né? Qual é o conteúdo, digamos, pedagógico desta alegoria. Vamos desenvolvendo, então, a leitura e melhorando a nossa compreensão disso. Bem, então, o diabo sobe, fala lá com Deus, né? Aí ele diz assim, ó, quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Aí já está no meio da conversa, né? Não se preocupe, né? Aí Deus diz assim para ele, não é preciso, basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensastes em fundar uma igreja. Você lê o conto, você percebe que até esse momento ele nem tinha avisado isso para Deus ainda, né? Mas claro, Deus é onisciente, então Deus já sabia disso, né? Então Deus quer saber qual é a razão, né? Por que, afinal de contas, você quer fundar uma igreja, né? Ou melhor dizendo, talvez ele queira não saber, porque ele também já pode saber disso, já sabe disso, né? Mas quer que o diabo diga para si mesmo por quê, né? Isso tem uma função no conto. O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória. Qualquer coisa que nesse breve instante da eternidade o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: só agora concluí uma observação, começada desde há alguns séculos. É que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis às rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Guardem esta imagem, que daqui a pouco eu vou explicar o que ele quis dizer com essa imagem. Vocês notarem que interessante. Velho retórico, murmurou Deus. Olhai bem, diabo dizendo, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés, nos templos do mundo, trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó. Os lenços cheiram aos mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Depois eu entender melhor essa parte aqui. Vede o ardor, a indiferença ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha. Ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detém em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de irmandade nas procissões carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Serafins, como vocês sabem, é um grau da hierarquia angelical. Vocês devem saber que existe uma certa hierarquia dos anjos, né? Então, existem os anjos, os arcanjos, né? Que são arcanjos, o que é superior, né? São anjos que estão numa hierarquia superior. Então, Miguel, por exemplo, é um arcanjo, né? Os serafins, que eu não me recordo agora exatamente qual é a posição da hierarquia, mas eu acho que são superiores aos arcanjos. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tem forças nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dá. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu o que ele fez? Notem, quando o diabo chega para comunicar a Deus o seu plano, Deus está recolhendo um ancião, né? Um sujeito velho, né? Mais velho, né? Está recolhendo no céu. O sujeito acabou de morrer e está sendo recebido no céu. E lá no início da conversa, Deus já tenta, digamos, contar para o diabo por que ele mesmo, em pessoa, Deus, estava ali recolhendo aquela alma, né? Por que ele não mandou São Pedro, né? Uma figura menor, né?
e o diabo não se interessa. Aí aqui nesse ponto Deus vai contar a história. Ele vai contar a história por quê? Porque a história tem uma forte conexão com o que o diabo está dizendo. Ok, Carolina, já vos disse que não. O diabo diz assim, não, não sei o que ele fez. Aí olha, Deus vai contar a história. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nem público, a água e o céu por cima, onde achas aí a franja de algodão? Vamos lá, o que está dizendo é o seguinte, o velho estava no naufrágio, e aí ele conseguiu uma tábua de salvação, né? Daí vem inclusive a expressão, para quem não sabe, a tábua de salvação, né? Que permitiria não submergir. Só que nesse momento ele vê um casal que está se afogando. Então ele cede, abre mão da sua tábua para o casal e morre. E ele fez isso, Deus chama atenção, sem nenhum público, não tinha ninguém para ver aquele ato dele. Vamos entender depois por quê, né? Senhor, eu sou, como sabes, o espírito que nega. Aí Deus pergunta, negas esta morte? Ou seja, nega a magnanimidade, a benignidade, a benevolência desse ancião que morreu para salvar um jovem casal? Aí o diabo diz, nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros, para um misantropo, é realmente aborrecê-los. Né? Eu vou daqui a pouco também explicar melhor esse ponto aqui, que é interessantíssimo, porque ele me lembra Nietzsche. Nietzsche tem uma frase muito parecida com essa. Retórico sutil, exclamou o Senhor. Vai, vai, funda a tua igreja. Chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai, vai. Debalde o diabo tentou proferir alguma coisa, mas Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram os céus com a harmonia de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar, dobrou as asas e como um raio caiu na terra. Vamos lá, esse trecho aqui é cheio de coisas muito interessantes. Vou começar por explicar essa imagem aqui que ele usa. Ele diz assim, olha, as virtudes são as virtudes, filhas do céu. Vamos lembrar que hoje a linguagem das virtudes e dos vícios para falar da ética está bastante esmaecida, ou muito pouco se fala da ética no sentido de desenvolvimento das virtudes. Né? O cristianismo, mas não só, mas o cristianismo no Ocidente, digamos, é um dos principais propagadores dessa concepção ética das virtudes, ou seja, a concepção virtudes, a gente poderia traduzir, é uma palavra do latim, que veio de origem grega, que a gente poderia traduzir por excelência. Então, a virtude é uma excelência que nós desenvolvemos, que nós cultivamos. Então, a ética das virtudes é aquela que luta, assim, o que defende, né, que o desenvolvimento ético do sujeito deve ser em busca de desenvolver virtudes, ou seja, as excelências da alma, a benignidade, a justiça, a ordem. No exercício do desenvolvimento das virtudes, o homem afasta o vício. Então, por exemplo, a frugalidade é uma virtude, se opõe, por exemplo, à glutonomia, esqueci agora, ao vício de ser glutão, né? Comer demais, né? Então você tem, assim, essa concepção de que, no final das contas, a grande finalidade ética é você desenvolver uma excelência, uma virtude, e, no curso disso, né, combater os vícios. Hoje a gente não fala muito mais em ética, a gente pensa muito em ética em relação a deveres e obrigações, né? Mas eu acho essa até uma linguagem muito mais interessante, sobre vários aspectos do que a linguagem que a gente utiliza hoje. Então, note, o que ele diz é o seguinte, as virtudes, né, essas excelências que as pessoas procuram desenvolver, né, elas são como que o manto de uma rainha, que é feito de veludo e de seda, né, mas tem franja de algodão. Como assim, professor? Veja, primeiro, o manto de uma rainha. Uma rainha, a gente sabe, né, o rei, são figuras da realeza, né, no mais alto grau. Então, você já nota aí que ele faz, né, a relação entre a virtude e aquilo que está no mais alto grau da hierarquia dos homens. Né? E elas usam, e nós sabemos, né, que a vestimenta é um dos símbolos
né, que nos permite identificar, né, quem são os reis, quem é a plebe, etc. e tal. Mas ele diz o seguinte, olha, imagine o manto de uma rainha que é de seda e de veludo, que são tecidos muito caros, especialmente à época. Tecidos muito caros, muito raros, muito valiosos. Só que na franja desse manto você tem algodão, que é um tecido pobre, um tecido barato, que é o mesmo tecido utilizado nas roupas dos camponeses, por exemplo, utilizado nas roupas dos servos camponeses, depois inclusive dos escravos, etc. e tal. Então qual é a ideia? Olha, o manto é muito belo, muito bonito e muito rico, mas ele tem um ponto frágil, ele tem um ponto que é a sua franja, que é de algodão. E o que ele quer dizer com essa imagem? As virtudes, elas possuem uma espécie de franja de algodão. Por quê? Note, é como se toda virtude conservasse em si uma semente do vício, ou de um vício. E muitas vezes do vício da vaidade. Então, por exemplo, quando ele começa a dizer aqui, ó, essa parte não fica mais clara, ele diz assim, olha, vede o ardor, né, a paixão, né, com que esse cavaleiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha. Então, ou seja, imagine, o sujeito é um sujeito que dá esmola, né, que gosta de ajudar os outros, mas nota que ele não faz isso reservado, ele não faz isso conforme o mandamento de Jesus Cristo que diz, o que tua mão direita faz, a tua esquerda não saiba. Ele faz isso publicamente. Por quê? Porque, na verdade, no exercício daquela virtude, há o vício da vaidade. Ele quer ser reconhecido. Quem não lembra aquela parábola maravilhosa de Jesus, da viúva e do fariseu rico, que vão fazer a sua doação, né? E aí, há dois aspectos interessantes nesta parábola. Na verdade, eu não me lembro exatamente se esses dois aspectos estão nessa parábola ou se são em parábolas separadas, mas eu vou juntar esses dois aspectos, são o que interessam, né? O importante é que os dois estão na mensagem de Cristo. Primeiro, o fariseu, ele dá uma esmola generosa, né? Mas que é, na verdade, só o que lhe sobra. Ou seja, não significa um genuíno sacrifício de sua parte. Ao passo que a viúva dá a única moeda que ela tem. Então, se você compara de forma absoluta, você vai dizer, o fariseu deu mais, né? A mulher deu uma única moeda. O fariseu deu, sei lá, vamos pensar aqui, 100 moedas. Só que o que Jesus observa é o seguinte, sim, mas ela deu tudo o que ela tinha. Então, ela, de fato, realizou um sacrifício. Ele não. Mas há outro aspecto também, que ele diz que, além disso, os fariseus, quando eles dão esmola, né, eles fazem soar trombetas ao seu redor, para que todos vejam aquilo. Né? Ao passo que, né, a viúva, né, os outros elementos da parábola, o fazem sem essa aclamação pública. Por quê? Porque, olha, esse é o ponto que o diabo percebeu, que é interessantíssimo. É que existe uma espécie assim, a virtude, ela pode ser, ou uma certa conduta humana, pode assumir a forma da virtude, quando na verdade tem um conteúdo de vício. Então, por exemplo, o conteúdo da conduta é o interesse, né, na propaganda, é a vaidade. Mas isso não é realizado, né, senão, digamos assim, utilizando as vestes da virtude. Então, lembram daquele maravilhoso também trecho lá do Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, nota, o que o diabo percebe é isso. É que quando o homem, na verdade, em sua conduta, manifesta uma virtude, nós nunca conseguimos, de fato, saber se a inspiração daquela conduta é legítima ou não. Ou seja, se a inspiração é o resultado de uma virtude, da excelência do sujeito, ou de um vício. Essa, digamos, foi aí que o diabo achou a brecha, foi aí que ele achou a franja de algodão. Então, note, a vestimenta, né, é muito bonita, é de seda,
e é de veludo, a vestimenta da conduta, mas ela tem uma franja de algodão, ela tem um ponto fraco. Porque toda vez que nós realizamos uma virtude, há sempre um vício à espreita, tentando, sabe, se inserir ali na nossa conduta, né? Ou nem tanto na nossa conduta. E notem que, do ponto de vista da sua consequência, da sua efetividade, isso é irrelevante. Imagine, por exemplo, que eu e a professora Maria Antônia. Aí a gente encontra ali um sujeito na rua caído, né, assim, aquela condição abaixo da condição humana. E aí eu saco 10 reais e dou para ele. E a professora Maria Antônia também. A professora Maria Antônia faz isso reservadamente, faz isso sem nenhum tipo de vaidade. Eu, por outro lado, faço aquilo para que todos vejam, olha como o sujeito é bom, foi lá, deu uma esmola pro cara, etc e tal. Beleza. Note que do ponto de vista de quem está recebendo a esmola, tanto faz. Ele vai ter 20 reais na mão, ele vai comprar com esses 20 reais a mesma coisa que ele compraria, seja esse ato resultado de uma virtude, seja resultado de um vício. Tanto faz. Eu posso, por exemplo, ter roubado, eu posso ter passado em um pobre primeiro, roubar 10 reais dele e dado ali. Para aquele sujeito especificamente, isso é indiferente. O benefício que ele recebe é exatamente o mesmo. Daí é interessante porque há uma discussão sobre as formas, né, o que justificaria a ética, né, tem uma certa tendência que a gente chama de consequencialista, que argumenta que a gente deve julgar os atos segundo as suas consequências. Então, se um ato produziu alguma coisa boa, ele é um ato eticamente aceitável e pronto, né. Há outros que dizem, não, isso não é suficiente, porque até mesmo uma conduta dirigida por um interesse, né, e um interesse, assim, digamos, muito ruim, pode gerar alguma coisa boa. Então, esses, por exemplo, é a ética kantiana, que é a do imperativo categórico, né? O ato em si é que deve ser julgado como justo ou injusto, correto ou incorreto. Não dá para julgá-lo segundo as suas consequências, né? Essa também não é que essa também não tenha lá os seus problemas, tá? Tem também os seus problemas, né? Mas quero mostrar, assim, como que há essa ambiguidade muito difícil de ser resolvida. Mesmo, por exemplo, você pode pensar assim, a professora Maria Antônia fez aquilo tudo, né? Muito caladinha, não propagou, então ela fez como um ato de virtude genuína. Mas eu posso também sempre levantar a seguinte questão, né? Mas quem não me garante que ela fez isso com o interesse, digamos, de ser beneficiada numa vida futura, numa vida depois da morte? Quem diz que ela não fez isso dirigida por algum tipo de, digamos assim, de interesse em um benefício que será dado por Deus no futuro, né? Notem, por exemplo, como... não vou pegar esse ponto polêmico aqui, não, vou pular, deixa pra lá. Mas nota o seguinte, note, o que o diabo faz é isso, ele lança a dúvida. Tanto é que quando chega nessa parte em que Deus fala lá do sujeito, né, do ancião, que entregou a tábua de salvação para salvar o casal, olha o que o diabo responde. Ele diz assim, olha, nego tudo, né? A misantropia é o ódio à humanidade. O misantropo é o sujeito que odeia a humanidade, né? É o contrário da filantropia. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros, para um misantropo, é realmente aborrecê-los. Notem uma coisa muito interessante, porque tem uma frase do Nietzsche que vai muito nessa linha aí, né? O Nietzsche fala alguma coisa do tipo assim que há duas fontes da caridade humana. O amor ou o ódio à humanidade, né? E qual é o argumento aqui que ele desenvolve? É o seguinte, veja, se o sujeito é um misantropo, se ele odeia a humanidade, ele odeia a vida. Se ele acha que, por exemplo, a humanidade é um erro, e hoje tem cheio de misantropo por aí, né? Que defende, assim, que a humanidade tem que desaparecer, que a humanidade é um vírus na Terra, e é um lixo, e etc e tal, né? Então, note, para um sujeito como esse, o gesto de abandonar a vida e deixar que outras pessoas vivam,
ele não é necessariamente produzido por um amor ao outro. Concorda? É mais ou menos como se eu estivesse assim numa casa pegando fogo. O que eu fiz aqui? Acho que eu fiz alguma... Vocês estão olhando direito aí a tela? Assim, aparecendo. Como se eu estivesse uma casa pegando fogo, entendeu? E eu disse assim, beleza, pronto, acabou, chegou essa desgraça dessa minha vida, vai acabar, até que enfim eu não aguento mais isso. Aí você acha um meio de se salvar, né? Aí você pensa, caramba, né, que droga. Só que aí você vê uma outra pessoa ali, você fala, não, pode, vai lá, vai por aqui que você vai se salvar, né? Mas no fundo, por quê? O que ele está buscando naquele momento é sair da vida, ele não aguenta mais aquilo, quando ele passa a outra oportunidade de se salvar, ele, na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte, olha, vai lá que você vai continuar se fudendo. É mais ou menos essa a ideia que ele desenvolve, né? Quer dizer, que aquele gesto do sujeito pode ser compreendido como um gesto de um misantropo, que eu dei a vida e disse assim, finalmente eu vou me livrar dessa vida, pega a tábua de salvação aí vocês, que se danem. Essa ideia. Bem, vamos agora avançar. Sim, outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, interessante, que é um intertexto que é feito aqui. Existe uma outra narrativa muito famosa, e eu acho que é a única que eu conheço fora essa, em que Deus e o diabo conversam. Ou pelo menos é assim que se compreende, né? Quem sabe em que narrativa isso acontece? Deus e o diabo conversam, trocam ali uma... E há também outro elemento análogo nessa narrativa. Quem sabe? Vou dar uma dica, está no Velho Testamento. Muito bem, Pedro Henrique. Perfeito. É Jó. Note, o que é a história de Jó? Jó era o homem mais justo da terra, e o diabo vai a Deus e diz assim, olha, Jó é justo porque você dá a ele riqueza, saúde, filhos, né, etc. Então, assim, a justiça de Jó é dependente de todos esses benefícios que você dá a ele. Se você tirar esses benefícios, você verá que Jó vai ser infiel a você. Então, olha que interessante. O diabo, o que ele faz? Ele cria o primeiro teste de fidelidade, antes mesmo daquele programa horroroso que aquele João Kleber apresenta, né? Então, o tema do livro de Jó é a fidelidade, né? Deus permite que o diabo tire a riqueza, mate os filhos, e inclusive a doença, e inclusive tire a saúde de Jó para testar a fidelidade de Jó. Há uma clara correspondência aqui nesse conto, porque aqui, agora olha a diferença, em Jó, Deus, muito esperto, está testando a fidelidade de um único homem. Imagina, se Deus ia se arriscar a testar a fidelidade da humanidade inteira, né? Ele testa a fidelidade de um único homem. Aqui, nós temos uma espécie de outro teste, em que também se testará a fidelidade, só que aqui é a fidelidade de toda a humanidade. Então, Jó é um teste de fidelidade de um homem. Aqui a gente tem uma espécie de teste de fidelidade de toda a humanidade. Né? E tenho certeza que não é à toa que esse diálogo está aqui, né? Porque Machado de Assis, penso eu, não tenho como provar isso, né? Quis fazer essa correspondência, esse intertexto, essa analogia entre Jó e o que está acontecendo aqui. Ó. Assim como houve aquele teste de fidelidade, o diabo arrumou uma outra ideia de fazer um outro teste aqui de fidelidade, só que agora não só apenas de um homem, mas de toda a humanidade. Então guardem isso aí, porque é um elemento interessante. Vamos aqui. Bem, aí o diabo recebeu a autorização de Deus, como nós vimos, né, e foi para pregar o seu evangelho, né? E aí ele diz, aí, vamos ler aqui, né? Clamava ele, isso ele já está pregando o seu evangelho pelo mundo, né? Clamava ele, o diabo, que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram naturais e legítimas. Então, note, o diabo é esperto. O diabo ele não chega pregando assim, que olha, gente, vamos trocar as virtudes por vícios. O que ele produz é uma inversão. Ele
se servindo da mesma linguagem que faz a distinção entre virtudes e vícios, ele procura o que a gente chama, outra palavra da moda aí, que eu também não gosto, é ressignificação, né? Então, assim, o que era vício passa a ser virtude, o que é virtude passa a ser vício. Ele produz uma espécie de inversão muito interessante, né? Quer dizer, é um estratagema bem interessante. No lugar de ele chegar assim, não, vamos praticar os vícios, vamos ser maus. Não, não é isso, gente. É porque, na verdade, vocês entenderam errado. As virtudes não são essas que vocês cultivam. São essa daqui. Aí eu vou fazer só uma provocação aqui, né? O liberalismo, ele tem uma afirmação, eu não sei exatamente qual foi o autor que fez essa afirmação, mas ela vive na boca aí dos liberais, especialmente os mais radicais, né? Os libertários. E eu sempre achei muito curioso como é que eu via essa mesma afirmação na boca de pessoas que se declaram católicos, que se declaram religiosos, porque eu acho que é um pouco isso. Ele diz o seguinte, o liberalismo ele defende a tese de que o nosso egoísmo é a nossa principal virtude. Eles justificam isso nos seguintes termos, né? Quando eu, egoisticamente, procuro satisfazer um desejo, eu produzo alguma coisa que enriquece a sociedade. Então, no gesto de satisfazer o meu desejo egoísta, eu ajudo a sociedade. Eu sempre achei muito curioso essa afirmação. Deixar bem claro para vocês que eu acho isso uma brutal falsidade. É de uma ingenuidade, assim, abissal, eu acho, acreditar numa coisa dessa, beira a bestialidade. Mas eu acho interessante porque o liberalismo ele produziu mais ou menos isso aqui, pelo menos nesse aspecto, sabe? Ele produziu uma espécie de inversão, em que a gente consegue falar do egoísmo como uma virtude. E hoje, eu acho mais especificamente, da solidariedade como um vício. Então, esse conto eu acho muitíssimo interessante para a gente pensar um pouco o que é efetivamente inversão de valores. Porque a gente usa essa palavra, inversão de valores, mas a gente não sabe, é muito automático o nosso uso, né? Onde que essas inversões de valores são produzidas? Às vezes a gente tem que pensar que menos nos discursos e mais na nossa vida real. Então, o que ele faz é isso. Ele produz a verdadeira inversão aqui dos valores, né? Então, ele diz, olha, essas virtudes aí que vocês estão dizendo que são virtudes, não são. As virtudes mesmo são outras, naturais e legítimas. E aí, interessantíssimo, esses naturais, vamos avançar no texto para a gente compreender, ó. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, ou seja, elas passaram a ser virtudes e não mais vícios. E assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia. Notem, soberba, luxúria, preguiça, avareza, para quem conhece um pouquinho que seja do catecismo católico, sabe que estão aí listados 4 dos 7 pecados capitais. Lembram? Então, note o que ele começa a fazer. Né? Ele começa, olha, eu vou restituir, né? Ou melhor, vou dar áreas de virtude àquilo que a igreja prega como pecado capital. Pecado capital, se lembra também que há essa distinção entre pecados capitais e pecados veniais, né? Capitais são aqueles mais graves, né? E são aqueles que, de alguma forma, são os grandes deformadores da nossa conduta. Né? Os veniais são aqueles que a gente pratica ali, não são tão graves assim. São manchas, mas não chegam a contaminar ou nos corromper de forma mais profunda. Só para lembrar os pecados capitais, né? Avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba. E é muito interessante como, muito sagazmente, olha só, o que o diabo faz, né? Ele vai produzir uma inversão se servindo daquilo que as pessoas já conhecem. Então ele não inventa uma nova terminologia, ele não inventa uma nova linguagem, ele não inventa novas virtudes. O que ele faz é o seguinte, ó, esses vícios que vocês conhecem, eu vou transformá-los em virtudes. Né? Aí ele diz que a avareza é a mãe da economia. É lindo isso, né? Porque a avareza, o que é a avareza? A avareza é aquele sujeito que é pão duro, a gente chama de pão duro, né? Que não gosta de gastar dinheiro, né? E ele diz, olha, o que é isso? Nada mais do que o princípio da economia, né? E é interessante porque desculpa.
Hoje, a gente também já produziu uma espécie de inversão aí dos princípios, que seriam os princípios do capitalismo, né, da nossa vida na sociedade capitalista. Mas a essa época, era muito forte essa ideia de que, né, o capitalista é o quê? É o sujeito contido, é o sujeito que poupa, então ele deixa de satisfazer um desejo no presente para poder poupar, investir o seu dinheiro e daí produzir alguma coisa de útil para a sociedade, né? Toda uma linguagem também, toda também uma mitologia que é se desenvolvida para justificar alguma coisa. E a mitologia, porque as coisas não foram assim, tá, gente? Não foi nada disso que aconteceu, né? O capitalismo se desenvolve a partir da expoliação, isso são fatos, não são opiniões. As primeiras riquezas não foram assim produzidas, os mais importantes capitais, os primeiros capitais não foram desenvolvidos assim, eu poupei aqui, não, desenvolvidos expoliando. Mas vamos lá. A ira tinha melhor defesa. Interessante. Não, desculpa, daqui, ó, né? Que é assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta, forte, né? A avareza. A filha, a economia, uma esgalgada, uma magra, né? Magrela. A ira tinha melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria Ilíada. Aí ele cita aqui os versos iniciais da Ilíada. Ilíada é um dos textos fundamentais da literatura, fundamentais e originários da literatura ocidental, né? Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. E, de fato, a cólera de Aquiles é o catalisador dos eventos que se desenvolvem no interior da narrativa, né? O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabeloás, e muito bons versos de Rissop. O Rabeloás, a professora mostrou no início. Lembra daquela imagem? O sujeito lá, gordo, né, sendo servido ali, né, por aquelas pessoas. Então, ali é a expressão da gula, né? É um livro francês, famoso também, por ter cenas assim que a gente chama de pantagruélicas, né? Porque um dos personagens é Pantagruel. Acho que é aquele lá que a professora mostrou, era o Pantagruel, se eu não me engano. Eu não sei se esse Esopo aqui é o Esopo, eu fiquei na dúvida, por esse nome que eu não conheço, né? Virtude tão superior, a gula, né, que ninguém se lembra das batalhas de Luculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, tá, pessoal, já tem uma galera saindo aí, já tô acabando, vou pedir só que vocês respondam a chamada aí, né, pra gente poder pedir para vocês colocarem turma, sempre, primeiro, tá, turma, e depois o nome completo. Vamos lá. Para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, ou em grande quantidade, do que os maus bocados, ou a saliva do jejum? Ou seja, quem nega que é melhor você se fartar do que você, por exemplo, salivar com fome, né? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não falaria nunca aos seus não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Interessante, né? Ou seja, o diabo diz assim, olha, a gente não vai falar mais de vinha do Senhor no sentido metafórico. Agora, a vinha do diabo vai ser a vinha mesmo. Vinha, vocês sabem, é onde se planta uva para produzir vinho, né? Então vamos deixar a metáfora e vamos praticar a realidade, né? Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. Olha que interessante, ó. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas, o diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força. Olha a imagem, né? O homem era o braço direito, força, o braço esquerdo, a fraude. Então, força e fraude. Quer dizer, imagina, né? Que coisa maravilhosa que advém
de uma ética que apregoa a força e a fraude como as grandes forças de desenvolvimento da humanidade. Né? E excluía, e concluía, muitos homens são canhotos. Ou seja, então, assim, tem gente que não tem força, mas aí ele se serve da fraude. Né? Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista. Que é interessante, porque exclusivista é até uma noção que se usa no interior das ciências da religião para falar de religiões como o cristianismo, como o judaísmo, como o islamismo. Né? Por que chamam de exclusivistas? São religiões que pregam a salvação exclusiva dos seus adeptos. Então, por exemplo, sabe-se que no cristianismo, especialmente isso é muito mais forte no cristianismo de matriz protestante, é condição, né, necessária e suficiente que, para você ser salvo, você aceite Jesus. Né? Não vou nem entrar aqui no significado dessa expressão, mas você precisa aceitar Jesus para você ser salvo. Né? E aí, se você não aceita Jesus, se você não está nesse grupo dos que aceitam Jesus, nesse grupo exclusivo, então seu destino é a perdição eterna. Então, por isso se chama de religiões exclusivistas. Né? O benefício da religião é dado exclusivamente àqueles que professam aquela fé, excluindo os outros. Né? Aí o diabo diz assim que não, ele não era exclusivista, então a religião dele era, né, não, aqui, ó, você pode acreditar no que quiser, né? Que uns fossem canhotos, outros destros, desculpa, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. Aqui é uma coisa interessantíssima, porque, note, mais uma vez, quem são os que ficam de fora? São os do meio, né? Os que não são nada, né? Lembram lá daquela passagem de Apocalipse, né? Que se afirma que os mornos serão vomitados, né? Então note que aqueles que não são nenhuma coisa nem outra, eles são até mais rejeitados por Deus do que os que são contra, digamos assim, que são, né, contrário a Deus, né? A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Venal é quando você é traiçoeiro, quando você principalmente traiçoeiro, né? Você faz aquelas maldades ali, sorrateiras e coisas do tipo, né? Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento da lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo. Gente, olha o argumento do cara, que coisa mais interessante, né? Então ele diz o seguinte, olha, a gente reprova como venal, né, quem vende voto, a pessoa que vende a sua opinião, sabe, as pessoas que um dia opinam uma coisa, aí quando o debate público muda e aquela coisa começa a ser reprovada, ele vai para o outro lado, né? Opa, deixa eu só aceitar aqui com as pessoas que estão... ou a pessoa também que muda de fé conforme os ventos, né? Então a gente acha tudo isso que isso é venal, né? Isso é venalidade. O diabo argumenta o seguinte, cara, você pode vender as coisas que estão fora de você e que só são suas por um estatuto jurídico. Né? Porque se não existir um estatuto jurídico que assegure, por exemplo, a propriedade privada, então você não pode ter propriedade privada. Propriedade privada não é uma coisa que existe, por exemplo, em todas as sociedades, inclusive. Em todos os grupos, vamos dizer assim, né? Para não confundir vocês. Então, notem, se você pode vender isso que só é seu por um estatuto jurídico, como é que você não pode vender aquilo que é realmente seu, porque faz parte, é constituinte do seu ser, que é a sua opinião, a sua fé, o seu voto. Então, tudo isso você pode vender, não tem problema nenhum. Negá-lo é cair no obscuro e no contraditório. Né? Pois não há... Vocês notam que aqui ele faz uma prova por redução ao absurdo, aquela que eu falei no início, né? Pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode o homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Quer dizer, se o sujeito pode vender sangue para fazer uma transfusão, se a mulher pode vender o cabelo,
né, que são parte do seu corpo. Né? Como é que não vai poder vender as suas ideias? As suas ideias também são parte dele. Né? Por que a gente está colocando o corpo como que superior, né, a estas as ideias, ao caráter do homem? Né? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer, ao mesmo tempo, a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. Ou seja, você pode ser venal e ainda hipócrita, porque a hipocrisia ainda esconde a sua venalidade. Aí você tem um combo, venda casada, perfeito. Aí agora a gente está indo aqui para a última, vou ler só mais essa parte, tá? Talvez eu não leia toda, porque é o final já, né? Mas aqui é o plot twist, né? Quando a coisa acontece alguma coisa imprevista. E aí, digamos, a gente vai para o desfecho do conto. Olha só. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabavam em franjas de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos ávaros davam esmolas. Avaro é o sujeito avaro aqui, na verdade, porque não tem um acento. O avaro é o sujeito que é o pão duro, né? Davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas, ou seja, as escondidas, dava esmola para ninguém ver. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma ou outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaraçando os outros. Olha o que o diabo notou. As pessoas estavam voltando a praticar as virtudes. Então, assim, elas aceitaram o ensinamento do diabo, mas, em dado momento, elas começaram a voltar a praticar aquelas virtudes. Então, ele fala, né? O glutão, o sujeito que come muito, começou a fazer jejum. O sujeito que era pão duro começou a dar esmola. Então, isso começou a causar uma certa confusão na cabeça do diabo. Né? A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito, ou seja, estava por toda parte. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira. E, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. Olha só, o sujeito usava a droga para envenenar as pessoas, né? E aí, provavelmente, ficava com a riqueza das pessoas e depois usava essa riqueza para socorrer os filhos das vítimas dele. Né? Olha que interessante. Note que, mesmo aqui, há essa ambiguidade permanente. Porque a virtude, ela começa a aparecer, mas ela começa a aparecer ainda ligada ao vício. O sujeito envenena, toma o benefício daquilo e ajuda as pessoas que ele mesmo prejudicou. Notem. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos, que tapava a cara para ir às mesquitas. Quem sabe, a mesquita é correspondente no islamismo às igrejas no cristianismo, né? O diabo deu a ele a entrada de uma, ou seja, de uma mesquita, né? Estava entrando na mesquita. Lançou-lhe em rosto o procedimento, disse, né? Ou seja, falou, o que você está fazendo na mesquita? Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogômano. Roubou, com efeito, à vista do diabo, e foi dá-lo de presente a um muezzin, que rezou por ele a Alá. Então, assim, o cara roubou, porque o diabo estava ali, ele precisava, né, mostrar para o diabo que ele ainda seguiu o seu evangelho. Mas saiu de lá, foi e deu para um sujeito mais pobre. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre esta, que desorientou completamente o diabo.
Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era a fraude em pessoa, chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados, tendo angariado a amizade de um cônego. Cônego é um sacerdote da igreja católica. Ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária, escondido. E conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, ou seja, das suas virtudes, ele ia se confessar e não contava suas virtudes. Benzia-se 2 vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha aleivosia, mas não havia que duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu com infinita complacência, não interrompeu, não repreendeu, não triunfou, sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Então, olha só, né? Deus diz assim, olha, antes os sujeitos tinham capa de seda, veludo, com franja de algodão, ou seja, virtude, a forma da virtude, mas havia esse ponto fraco que era o vício, espreitando. Agora a coisa se inverteu, a capa é de algodão, ou seja, é o vício, né? Só que agora eles têm uma franja de seda, ou seja, no exercício do vício, a virtude começou a se insinuar. Então, né, produziu-se uma inversão. Anotem uma coisa, olha qual é a conclusão do conto, né? Qual é, digamos, a lição. A lição está expressa aqui nessa última frase, né? É a eterna contradição humana. Porque, notem uma coisa, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Afinal de contas, por que as pessoas voltaram a praticar a virtude? Seria porque, pela força positiva da própria virtude, ou seja, as pessoas elas têm essa tendência, esse desejo de praticar bons atos, de praticar a virtude. Ou seria porque, né, era a única forma agora de elas praticarem um ato não virtuoso, um ato criminoso. Vocês já viram aquela... Tentar esclarecer melhor. Já notaram aquela... Lembram daquela frase popular que diz assim, que se você proíbe uma coisa, então você acaba despertando o desejo do sujeito, porque nós temos como uma espécie de tendência a fazer aquilo que é proibido? Então, nota, a gente poderia pensar, mas então será que as virtudes, na verdade, elas não começaram a ser praticadas justamente porque elas se tornaram os vícios, então elas se tornaram aquilo que é proibido, aquilo que é, digamos assim, então é uma espécie de, uma vez que você rotula alguma coisa como proibida, você desperta o desejo, né, por experimentar essa coisa. Então fica essa ambiguidade, afinal de contas, as pessoas resolveram voltar a fazer os atos virtuosos por conta da força positiva da própria virtude, porque as pessoas têm esse conteúdo benéfico, bom, benevolente, ou porque, no fundo, é simplesmente porque agora aquela é a única forma de você ser maléfilo, é a única forma de você praticar um vício. Note, né? A ambiguidade e o enigma estão sempre presentes na obra do Machado de Assis. Pessoal, encerramos aqui. Gostaria de ouvir algum de vocês aí nesses minutinhos finais. Eu não dei muito espaço durante... Eu vi que vocês estavam comentando, eu não dei muito espaço durante a apresentação, porque eu queria ler mesmo o texto. Eu gosto muito dessa experiência de ler, porque eu quero, além de explicar o conto, eu quero mostrar como é que isso é desenvolvido no interior do texto, entendeu?
Mas agora eu gostaria de ouvir alguém aí, quem se manifesta, quem tem coragem de fazer algum. Seja para dizer assim, olha, professor, gostei do conto por isso, por isso, por isso, ou não gostei, que aspectos do conto você achou interessante. Vou tirar aqui para eu ver. Agatha, Gabriel. Agatha, maravilha. Vai lá, Agatha, depois o Gabriel. Eu achei interessante o conto, porque realmente retrata o que acontece hoje em dia. Quanto mais as pessoas proíbem, mais as pessoas querem fazer o que é proibido. Professor, assim, eu não sei, eu posso ser coisa da minha cabeça, mas eu senti algo do tipo, aquilo que a inveja, a ambição se torna meio que algo do nosso cotidiano, e aquilo que seria certo é algo jamais que a gente não pode esperar das pessoas de hoje em dia. Igual o diabo estava falando para Jesus, que na igreja lá ele tornou a inveja, a ambição, os outros pecados capitais como algo normal. E querendo ou não, na sociedade de hoje em dia, eu acho que vem muito disso. As pessoas, elas são muito más e tratam isso como normal, entende? Eu acho que eu vi muito disso. Muito interessante, Gabriel. Quem mais, gente? Muito interessante também é da Agatha. Quem mais quer falar aí? Eu acho que, de fato, o Gabriel ele abre uma seara aí que vale uma boa exploração, que é... a Estel, gostei muito. Quando li sozinha, eu não tive essa visão. Obrigado, Estel. Minha função é justamente essa, é revelar, digamos, certos aspectos do texto que, às vezes, vocês não conseguem revelar lendo sozinho. E isso, só para deixar muito claro, como eu disse no início, isso não é não vejam isso como uma incompetência. Ah, eu li, não vi nada disso. Agora o professor leu e eu vi e achei muito interessante. Esse é o meu papel. Esse é um dos meus papéis, assim, é revelar para vocês isso, porque aí, note, essa leitura agora fica na sua memória, e agora ela se torna parte do seu repertório, e uma segunda leitura, uma outra leitura, inclusive de um texto análogo, você começa a perceber essas coisas, ok? Então é assim mesmo. Eu ia até falar assim, revelar, né, e instigar também, né, Alex? Porque você, ao mesmo tempo, esse tipo de atividade que a gente faz, a gente também pode instigar você, numa próxima leitura, também ter novas leituras e a gente também aprender com vocês, né? Professor, quando eu li, eu reparei muito na forma em que Deus deixou o diabo se virar, tipo, deixou ele mostrou de forma prática. Ele não falou, ele não deixou nada, ele falou assim, vai, tenta você. É o livre-arbítrio, né? E, Maria Clara, você chamou atenção para um aspecto interessante, porque no final, quando você lê aquele trechinho ali, que ele fala assim, Deus ouviu tudo pacientemente, não interrompeu o diabo, etc. Ou seja, mostra que assim, Deus já sabia que a coisa ia se desenrolar daquele jeito. Então, assim, Deus assim, só ficou ouvindo assim, tipo assim, sim, eu já sabia, porque até na contradição humana. Então, de fato, sabe que na mitologia grega tem as figuras de Prometeu e Epimeteu, que são irmãos, né? E elas simbolizam coisas diferentes, né? O Prometeu é o sujeito que vê à frente, é o sujeito que consegue aprender com os erros dos outros, ele consegue, né? Ele consegue aprender olhando a realidade e produzindo uma espécie de previsão, né? Tanto é que ele faz as previsões lá, etc e tal, né? E o Epimeteu, que é o seu irmão, é o cara que só aprende passando. Ele só aprende quando erra. Só aprende quando erra. Então, Zeus dá um presente para Epimeteu, que é Pandora, com uma caixa. E Prometeu diz assim, isso é uma armadilha. Prometeu avisa para o Epimeteu. Epimeteu cai na armadilha mesmo assim. Acho que um pouco o diabo seria essa figura assim, só aprende passando. Deus já tinha previsto já. E, Alex, e é o simbolismo também que a gente tem da figura de Deus, né, no sentido cristão, que fala que ele delibera o livre-arbítrio, né? Então, com a onipotência e a onisciência de Deus,
mesmo sabendo o que se resultaria, mesmo assim, mesmo para o diabo, ele deu o livre-arbítrio. Não, tá a sua escolha. Então estava escutando, estava ali entendendo e deu o livre-arbítrio. Você vai e faça, né? Como você achar que tem que ser feito. Então, a ideia do próprio livre-arbítrio. E o Gabriel fez uma colocação interessante, né? Que ele trouxe para os tempos atuais, né? E de repente, Gabriel, né? Essa postura que a gente vê pessoas más, como você colocou, a gente vê tantas pessoas más, mas mesmo assim a gente tem um livre-arbítrio de escolher ser essas pessoas, de não ser, né? 11h21, Alex. Não, beleza. Quem quiser ainda falar, eu acho que a gente deixa mais uns 5 minutinhos. Quem quiser sair também, fique à vontade. Eu vou interromper a gravação aqui, mas quem quiser fazer algum comentário ainda, se sentir à vontade, tranquilo. Só lembrando, quem não o fez, né, deixa o registro do seu nome aqui na chamada, que eu vou recolher depois, no final da aula. Professor, eu concordo muito com a senhora. Também tem a questão do livre-arbítrio, porque as pessoas romantizaram tanto isso que se tornou normal, né? Porque assim, um faz, aí todos vão querer fazer. E acaba romantizando e se tornando algo normal que já não era para acontecer. Eu acho muito interessante essa discussão do livre-arbítrio, porque eu levantaria, né, o que me parece, algumas limitações de interpretar as coisas convocando apenas o livre-arbítrio, né? Porque eu acho que há certas, como é que eu posso dizer assim? Há certas, veja, as escolhas que nós fazemos, elas dependem do mundo que vivemos. Elas dependem do mundo que vivemos, sabe? Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar que a nossa liberdade está restringida por aquilo que é possível no momento, né? E aí eu acho que uma questão interessante é pensar como que muitas vezes nós somos colocados na posição de fazer escolhas muito difíceis, que nos coloca assim numa espécie de, Gabriela, de dilema moral, né? É um exemplo dramático, né? Há na filosofia uma alegoria também, não é bem uma alegoria, né? Eu esqueci o nome. Eu acho que a gente pode... Bem, é uma pequena historinha, não me lembro exatamente o nome, mas assim, é muito comum que na filosofia, para você tentar demonstrar alguma coisa, você se sirva de certas historinhas, assim. É mais ou menos como essa daqui, entendeu? Você pega ali uma história, conta uma história, e aí você coloca o sujeito para tomar a decisão. Então, por exemplo, tem o dilema de Sofia. A história é assim, a mulher foi capturada, ela é judia, tem 2 filhos, uma filha e um filho mais jovem, e ela é capturada e é levada a um campo de concentração nazista. E aí, no campo de concentração nazista, vocês sabem que eles faziam uma separação, faziam uma triagem, né, das pessoas que eles achavam que tinham força suficiente para poder trabalhar. Essas pessoas eram levadas para os campos de concentração para trabalharem, e daquelas que os mais velhos, as crianças muito jovens, que eles não formavam força de trabalho, eram levados para ser assassinados na câmara de gás. E aí o guarda chega para a mãe e fala o seguinte: olha, você precisa escolher um dos seus filhos. Um deles ficará com você, o outro será levado. E ela sabia que seria levado para a câmara de gás. E ela teve que escolher. Bem, note, aí há um exercício de livre-arbítrio, não há? Você pode escolher entre A e B. Mas note que o exercício de livre-arbítrio, ele está restringido, e ele está no interior de um dilema tão brutal, que é até difícil a gente fazer, digamos assim, moralizar a escolha da mulher, né? Quem é que tem a audácia? Aí fizeram até um filme com base nesse negócio, se chama o Dilema de Sofia, né? Aí no filme parece que ela escolhe o menino mais novo, porque ela justifica que depois que ele provavelmente ele não sobreviveria mesmo de forma, né? Nos campos de trabalho forçado, então ele teria menos chance de sobreviver. Alguém é capaz de julgar isso e dizer, nossa, ela escolheu errado, deve ter escolhido a outra? É muito difícil, né? Então, às vezes também
pensar o livre-arbítrio no interior dessas estruturas maiores que determinam quais são as nossas escolhas. Aí as coisas ficam mais difíceis, um pouco mais complicadas. Mas é necessário a gente pensar assim, me parece. O que você acha? Cadê o... Saiu já? Saiu, né? Gabriel saiu. Pessoal, é isso. Eu vou interromper a gravação aqui. Agradeço a participação de vocês. Gente, tem gente pedindo para entrar agora. Pedro, você tá entrando para sair, a aula acabou.